Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje de hermenêutica jurídica, nós iremos trabalhar o primeiro capítulo desse livro do professor Lênio Streck, Hermenêutica Jurídica em Crise, uma exploração hermenêutica da construção do direito. Eu tenho a 11ª edição aqui, da editora Livraria do Advogado. Pessoal, por que é importante discutir, quando a gente vai falar numa hermenêutica jurídica, num país como o Brasil, alguns pressupostos antes de colocar os problemas centrais da disciplina da hermenêutica? Porque o Brasil ele não se apresenta como um país de tradição, como são os países de onde tradicionalmente vêm os grandes autores a respeito de hermenêutica. Se nós formos pensar numa tradição aí que tem uma alteração muito forte na Alemanha do século XX, com Heidegger, com Gadamer, nós vamos ter uma Alemanha que é um país completamente diferente do Brasil. Então esse primeiro capítulo aqui do livro, ele se intitula A Modernidade Tardia no Brasil, o papel do direito e as promessas da modernidade, da necessidade de uma crítica da razão cínica no Brasil e o binômio estamentos-patrimonialismo. Bom, o que quer dizer tudo isso aqui? Qual é a discussão proposta pelo professor Lênio? Para que antes de nós entrarmos nos temas mais filosóficos, mais jurídicos, relativos à hermenêutica, nós possamos fazer uma construção do estado da arte do Brasil, né? Do Estado brasileiro, dentro dessa dinâmica, dessa perspectiva comparada em relação a outros países. Por que falar, então, para abordarmos esse primeiro tópico, no Brasil como um país de modernidade tardia e qual é a relevância dessa questão para que nós pensemos a hermenêutica de uma forma adequada? Bom, gente, vocês devem se recordar de quando discutimos a respeito de ciência política e teoria do Estado, que a formação do Estado moderno, desde o período absolutista e depois com as revoluções lá do final do século XVIII, marcam uma transição na racionalidade, na forma de pensar de uma forma geral e na forma de pensar o Estado especificamente. Então, desde as meditações descartianas lá, quando a gente vai pensar não penso, logo existo, e se começa a colocar o indivíduo, né, a capacidade de raciocínio e a lógica e a inteligência como de onde sai a verdade, né? Até então, nós falarmos dentro de uma lógica moderna e não só no plano filosófico, mas no plano econômico, com a Revolução Industrial, que é um marco muito importante que vai passar ali entre 1760 a 1820, 1840 mais ou menos. Então nós temos nesse momento talvez o grande momento de um florescer do capitalismo. É claro que esse processo que já data lá desde o fim do medievo, ele vem evoluindo aos poucos, mas é justamente nesse período aí que perpassa por meados do século XVIII até meados do século XIX que nós vamos ter aquele boom, né? Com as primeiras fábricas, a indústria crescendo, uma produção econômica alavancada, né? Que de uma forma exponencial. Então nós temos nesse momento histórico um marco importante para que nós pensemos a modernidade. Bom, aí surge a modernidade. Aí a gente consegue pensar muito facilmente em países como a Inglaterra, depois vamos verificar ali os demais países da Europa continental, até mesmo os Estados Unidos da América. Esses países têm essa primeira onda, esse primeiro momento de uma modernidade, enquanto no Brasil, pessoal, nesse momento a gente não está falando nem em independência ainda. Nós temos lá uma colônia vinculada ao Estado português, de forma que a nossa proclamação da República vem só 100 anos depois da Revolução Francesa. Então isso é bastante importante, né, para que a gente consiga pensar de uma forma adequada isso tudo, porque não há qualquer tipo de indústria no país até então. Não há. Então, todo aquele primeiro período de modernidade, nós estamos para trás. Então, se lá no final do século XIX, na Europa, já está se começando a falar em alguns direitos sociais, em justiça social, em previdência, a nossa realidade aqui no Brasil é que nós
apenas nesse final do século XIX estamos fazendo uma transição de um período monárquico, de submissão a Portugal e, enfim, depois dentro dessa lógica brasileira mesmo, ainda numa estrutura monárquica, saindo para uma república, enfim. Então é muito diferente como acontecem as coisas, né? O momento em que as coisas acontecem no Brasil. Tá bem. E por que isso é importante, gente? Bom, é importante porque a gente perde essas ondas de conquistas de direitos. Então, enquanto no resto do mundo, ou nos países ocidentais, né, que são a nossa referência, se está conseguindo lá uma postura negativa do Estado, um avanço das liberdades negativas, o direito de ir e vir, o direito de o Estado não intervir na minha vida, e mais tarde, direitos sociais, educação, saúde, tudo isso, esses movimentos que vão acontecendo, de primeira e segunda dimensão de direito, nós perdemos no Brasil. Então a gente já entra atrasado nisso. Nós somos até boa parte do século XX, do início do século XX, até metade do século XX, um país absolutamente agrário, com uma indústria que se desenvolve muito devagar e com muito atraso em relação a outros países. Então, depois de todos os períodos de Segunda Guerra, de todos os períodos autoritários na Europa, por exemplo, nós vamos ter o florescer de um Estado democrático, de direito, e o Brasil também pretende fazer essa transição depois do período autoritário que nós tivemos aqui, de 64 a 85, fazer uma transição para um Estado democrático de direito. Bom, aí parece que nós conseguimos equilibrar, não é? Parece que conseguimos equilibrar os movimentos jurídico-políticos em relação aos demais países ocidentais desenvolvidos. Mas nós não podemos pensar da mesma forma, a forma como acontece isso, em um país como a Inglaterra, que observou todas essas evoluções, que foram acompanhando esses desenvolvimentos econômicos, políticos, filosóficos, sendo que o Brasil era uma sociedade agrária, uma sociedade em que a maior parte da população estava no campo, enquanto já há mais de 100 anos esses outros países que nós estamos referindo já estavam com uma transição para uma urbanização, uma industrialização forte, enfim, uma outra dinâmica, né, pessoal? Então, o que nós temos aqui é a necessidade de pensar nesse momento que nós estamos vivendo de globalização, de financiarização do capital, de uma interconexão dos mercados cada vez mais forte, qual é o lugar que o Brasil ocupa e qual é o lugar do direito dentro dessa estrutura absolutamente sofisticada que é a qual nós estamos inseridos, na qual nós estamos inseridos. Então vamos lá. Desde a década de 90, com o fim do bloco soviético, nós temos uma certa percepção no mundo ocidental, enfim, no mundo todo, de que o capitalismo venceu. E uma vez que vence o capitalismo, algumas pautas liberais de liberalização econômica mais forte, de uma desvinculação total do Estado em relação à economia começam a ganhar mais força. Então esse discurso desregulamentador ele vem com força, o discurso da privatização vem com força na década de 90, nós vamos ter lá o consenso de Washington nos Estados Unidos e uma série de momentos importantes em que os países se colocam, os países já desenvolvidos, que já passaram por tudo que nós no Brasil não passamos, defendendo uma liberalização para todos os países, dizendo que essa é a melhor forma de garantir a liberdade das pessoas, de garantir uma vida melhor para todos, de um comércio que seja um comércio florescido e potencialmente bom para todo mundo. Então, essa tradição que vai se formando, esse novo momento neoliberal, ele vem com muita força, né, pessoal? Ele vem com muita força e ganha espaço também no Brasil. Essas discussões a respeito de um Estado mínimo já vem desde a década de 90, porque era a pauta mundial, era sobre o que se estava falando, e o Brasil acabou entrando também em alguma medida nisso, com a privatização de algumas empresas importantes, e isso tem consequências, né? E é sobre isso que esse capítulo aqui está falando em linhas gerais. Então, por que falar aqui
no papel do direito e as promessas da modernidade. Falar em promessas da modernidade porque justamente quando a gente fala que estamos passando por um período moderno e depois a questão dos direitos sociais, tudo isso são promessas. Desde lá, quando acontece isso na Europa, lá atrás, há uma expectativa de que a vida das pessoas vai melhorar à medida em que a economia vai avançando, que a produção cresce, que há uma possibilidade de desenvolvimento maior. Isso gera uma série de promessas que os países da Europa, em boa medida, conseguem cumprir. As pessoas lá conseguem verificar que essas promessas vão sendo cumpridas paulatinamente. E no Brasil, o que nós temos talvez seja uma série de promessas não cumpridas. Basta que nós olhemos a nossa Constituição e todos aqueles direitos fundamentais do artigo 5º ou os direitos sociais do artigo 6º para que nós vejamos que talvez esse fato de nós termos observado no nosso país uma modernidade tardia tenha feito com que nós não consigamos, faça com que nós não consigamos atingir e cumprir essas promessas. Para e passo, nós temos uma outra vertente que é justamente essa parte econômica. E nós temos talvez dois Brasis, e a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então nós temos algumas assincronias nesse país que merecem a nossa atenção. Então vamos lá. Primeiro, vamos pensar um pouquinho as elites brasileiras. E aqui, talvez para essas elites, a gente possa pensar que a modernidade já acabou. Todo esse período de aumento da produção, de conquista de direitos, de uma melhoria na qualidade de vida. Bom, para as elites tudo isso já ficou para trás, porque elas já alcançaram esse patamar. Então, não há promessas não cumpridas da modernidade para aquelas pessoas que representam uma pequena fração da população brasileira e que detêm um percentual muito grande do que representa o nosso PIB, pessoal? Então nós temos aqui essa primeira disparidade em relação às elites e à maioria da população brasileira. Então, se talvez para algumas pessoas nesse país, algumas poucas pessoas, não faça sentido esse tipo de discussão a respeito das promessas não cumpridas da modernidade, para uma outra parcela muito mais significante da população, muito mais significativa da população, nós temos que o fato de essas promessas não terem sido cumpridas representa efetivamente o não acesso a uma série de direitos, gente? E é muito fácil a gente visualizar isso, não é preciso muito esforço. Então vamos lá, olha o que diz aqui os autores. Estado intervencionista não é uma concessão do capital, mas a única forma de a sociedade capitalista preservar-se, necessariamente mediante empenho na promoção da diminuição das desigualdades socioeconômicas. Bom, aqui nós estamos pensando naquele momento que na Europa acontece a partir da metade do século XIX. Lembrem o Manifesto do Partido Comunista, lá do Marx, de 1848. Os trabalhadores, em meio a essa revolução industrial e um aumento muito grande das fábricas e poucos direitos ou nenhum direito trabalhista, começam a se organizar porque não há possibilidade de aceitar aquelas condições de vida tão precárias, tão subalternas, gente? Então, o que nós temos aqui, quando se fala que um Estado intervencionista não é uma concessão do capital, mas a única forma da sociedade capitalista preservar-se, nós estamos falando justamente disso, dessa pressão que vem das classes populares, dessa pressão que vem daquela população que não tem mais, aliás, que não tem o mesmo acesso a direitos sociais das elites. Então, em não havendo alguma concessão por parte do capital no sentido de garantir, por meio do Estado, alguns direitos sociais, o potencial de uma revolução ele é muito latente, ele é muito presente ali. Por isso que a gente começa a pensar aqui que esse segundo momento do Estado, a transição do Estado liberal para um Estado social, ela é não uma concessão do capital, mas uma necessidade para que o próprio Estado se mantenha como tal. De forma que, se não se garantir um mínimo de direitos de saúde, saneamento básico, o mínimo de direitos trabalhistas para aquela camada, para aquela classe trabalhadora, aquele modo de vida, ele acaba sendo insustentável. Então, o Boaventura de Souza Santos vai dizer aqui que esse Estado social, ou Estado-providência,
ele foi a instituição política inventada nas sociedades capitalistas para compatibilizar as promessas da modernidade com o desenvolvimento capitalista. Veja, desde aquele primeiro momento que sucede as revoluções, no final do século XVIII, nós temos uma promessa ou uma expectativa de que a vida vai melhorar para todos. Ora, agora não temos mais monarcas, não temos mais ninguém que se aproprie do Estado e que viva sem trabalhar. Agora nós teremos representantes das pessoas ocupando cargos de poder, cargos políticos, e com isso a vida vai melhorar. Acontece que por um bom tempo, pelo menos uns 50, 60 anos, ali o que se observa é que na prática isso não acontece. Razão lá porque por volta de 1880, mais ou menos, mesmo os liberais, os primeiros neoliberais, nós poderíamos dizer, neoliberais políticos, eles passam a defender uma postura mais assertiva do Estado, com a garantia de alguns direitos sociais, quando surge a noção de justiça social, justamente para tentar mitigar um pouco essas desigualdades que estão se materializando ali ao longo do século XIX. Então aqui, essa invenção de um Estado social é justamente o que dá o sustentáculo para que a sociedade capitalista continue existindo, sem mais revoluções, e para que essa sociedade consiga cumprir em alguma medida aquelas promessas da modernidade. Vejam, esse processo que vai acontecendo quando a gente pensa política, quando a gente pensa o Estado, que no Brasil a realidade é extremamente diversa. Então vamos lá. Acontecem algumas contradições, pessoal, nesse momento contemporâneo. Porque em que pese todo esse debate a respeito do neoliberalismo econômico, que é o que ganha força a partir agora da década de 90 do século XX, ou diria até a partir da década de 70, mais ou menos, com mais força, década de 80 e 90, o que nós vamos ter é, por exemplo, em 2008, com a crise do subprime lá nos Estados Unidos, um esfacelamento da economia e uma necessidade muito grande de o Estado intervir. Então, poderíamos pensar naquela expressão que era utilizada pelo Michel Foucault, quando ele falava que os neoliberais têm uma fobia de Estado, eles não querem que o Estado intervenha em nada, eles querem deixar tudo para que a mão invisível do mercado regule. Porém, quando a gente enfrenta períodos de grande crise, não é raro nós vermos os capitalistas, os neoliberais, se socorrendo do Estado para tentar mitigar suas perdas ou mesmo para tentar sobreviver nesse novo ambiente que é esse ambiente de crise ou pós-crise, crises cíclicas do capitalismo que acontecem e vão seguir acontecendo. Podemos pensar, por exemplo, agora. Muitas das pessoas que pensavam que o Estado não deve intervir em nada e que a gente deve seguir uma ótica, uma perspectiva neoliberal. É possível citar aqui, por exemplo, o presidente Macron, lá na França, que era um neoliberal de carteirinha e voltou atrás. Diante dessa grande crise que nós estamos vivendo, ele percebe que não é possível a gente viver sem alguns estados sociais que sejam garantidos pelo Estado, em especial nesse momento a questão da saúde. Mas vejam que não só a saúde das pessoas, mas mesmo a saúde financeira das empresas, muitas vezes depende de uma intervenção estatal quando nós enfrentamos esse momento de grandes crises. A gente tem um exemplo lá em 2008, nos Estados Unidos, a GM Motors, que ia quebrar e teve que ser comprada pelo Estado, para não falar no auxílio trilionário do Estado em relação principalmente a grandes instituições financeiras, algumas centenárias, e mais uma vez a gente pode observar isso agora no ano de 2020. Então, nós temos também que, ao mesmo tempo em que agora, nesse momento, tempo mais contemporâneo, ou a partir do momento em que nós promulgamos a nossa Constituição no Brasil, em 88, a retórica, o discurso capitalista mundial é um discurso liberal, de que o Estado não intervenha, de que haja um livre fluxo de mercadorias, de comércio, do próprio capital. Mas acontece que nesses estados já desenvolvidos e que propõem esse tipo de medida agora, muitas vezes o Estado teve que ser esse estado de bem-estar, teve que ser um Estado interventor, mesmo nos Estados Unidos da América, talvez o baluarte do neoliberalismo hoje no mundo. Então a gente vai ter um período lá, principalmente com John Maynard Keynes, em que o Estado contrata pessoas de uma forma pesada,
seja contratar para pessoas para cavar buracos e depois contratar pessoas para tapar buracos. Isso é uma interferência direta do Estado para fazer com que as pessoas consigam enfrentar da melhor forma possível aquele momento de crise, naquele pós-crise de 29, e é isso que acontece nos Estados Unidos, com um Estado muito forte se apresentando. O caso brasileiro é diferente, né, pessoal, por diversas razões. Primeiro que nós nunca tivemos isso dessa forma, um estado de bem-estar social, um estado social forte, isso nunca aconteceu aqui no país. E atrelado a isso nós temos uma pesada herança escravagista que, à medida em que vai se desfazendo esse momento escravocrata brasileiro, o que nós temos é uma população que já inicia esse momento de liberdade absolutamente marginalizada e com uma série de dificuldades. Dificuldades que nós percebemos até hoje, porque é muito difícil sair de uma situação de extrema miséria sem que o Estado forneça algum tipo de programa social, algum tipo de possibilidade, alguns direitos básicos para essas populações mais necessitadas e mais carentes. Então veja, pensar uma minimalização do Estado, uma diminuição do Estado é muito diferente em países já desenvolvidos e em países como o Brasil. Então, ao mesmo tempo em que o que se produz em termos de faculdades de economia pelo mundo segue uma lógica desses países dominantes, né, dessas sociedades, desses estados já desenvolvidos, e mesmo nas academias brasileiras, muitas vezes o que se ensina é um ensino dentro dessa perspectiva, dentro desta ótica. E isso tem consequências, né, pessoal? Porque a gente começa a pensar que essa talvez seja a melhor forma de organizar um país, que o país não deve interferir na economia, que o Estado tem que ser um Estado mínimo. Mas, reforçando, é muito diferente olhar para uma população que foi se desenvolvendo ao longo do tempo com acesso a uma série de recursos, de olhar para uma população como a população brasileira, que nunca teve acesso a quase nada. Hoje no Brasil, 0,001% da população, cerca de 5 mil famílias brasileiras, detém praticamente 50% do PIB nacional, do Produto Interno Bruto. Isso é algo surreal, né, gente? É uma desigualdade gigantesca. Isso faz com que nós observemos um processo no qual nós temos uma classe, uma espécie de um apartheid social, em que há uma classe de pessoas que nós poderíamos chamar de sobre-cidadãos, isso é, são aquelas pessoas que têm acesso a todas as ferramentas que provêm do Estado, mas delas não necessitam e não usam por causa disso. E ao mesmo tempo nós temos uma parcela muito maior de subcidadãos, que são aquelas pessoas que precisam desse amparo estatal, mas a ele não têm acesso. Então essa contradição, né, gente, esse complexo é muito difícil de trabalhar, às vezes é difícil até mesmo de compreender. E relacionando aqui com a nossa disciplina, ainda a gente está nesse período muito introdutório, nesse momento introdutório, mas é claro que isso vai ter consequências, né, pessoal? Porque, via de regra, quem é que ocupa esse tipo de posição, essas posições políticas no país? Quem é que tem condições de ser, por exemplo, um juiz de direito no Brasil? Claro, a gente poderia ser romântico aqui e dizer que no Brasil vige o princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei. Mas a gente sabe que a prática é muito diversa, né? E que nessa prática, no mundo de verdade, normalmente são as elites que ascendem a essas posições importantes do Estado, sejam elas posições políticas, sejam elas posições do Poder Judiciário. E se são essas elites que assumem a frente de posições políticas e de posições do Judiciário, são essas elites que são chamados sobre-cidadãos, aqueles que nem mesmo precisam do Estado. Então talvez nós enfrentemos alguns problemas e algumas dificuldades, né? À medida em que essas pessoas são responsáveis por tomar decisões que afetam todo o povo brasileiro. Enfim, já conversamos um pouco sobre isso em aula, né, pessoal? Mas é bom deixar registrado também. O Raimundo Faoro, pessoal, ele escreve um livro muito interessante chamado Os Donos do Poder, em que ele vai falar dessa questão patrimonialista, estamental que nós vivemos. Por que ele fala isso?
Vai falar isso porque nós carregamos uma herança lusitana muito forte, desse período mesmo de que o Brasil era colônia, depois mesmo sendo império. Como é que funciona isso e como é que essa herança nos afeta? As pessoas que ocupam posições importantes no país, por essa questão tradicional, elas tendem a tratar a coisa pública, o patrimônio público, como se delas fosse. Então, desde o uso desses cargos e a forma como as pessoas se portam, muitas vezes se confunde com alguma regalia que poderia ser algo vinculado a um estamento, como se fosse essa elite brasileira uma espécie de casta intocável que pudesse se valer da coisa pública brasileira como melhor lhe aprouver. Isso é muito grave, né, gente? Porque o que a gente percebe é que efetivamente no Brasil a tese do Faoro ela faz muito sentido. Parece haver efetivamente alguns poucos donos do poder que trabalham utilizando de cargos públicos em interesse próprio, seja com recentes escândalos de corrupção que nós temos visto, seja com políticos que acham que podem fazer o que bem entender à frente de cargos importantes, seja com magistrados que são dotados de uma razão indolente, né? de uma razão que não sente a dor do povo brasileiro e muitas vezes não levam em conta todas essas questões profundas pelas quais o povo brasileiro tem passado, e isso é muito difícil de superar, né? Essa raiz forte que nós temos, essa herança estamental patrimonialista. Outra forma de verificar isso é nos processos de privatização, em que muitas vezes se vende a coisa pública por menos do que vale, para os amigos do rei ou os amigos dos donos do poder, e o que nós observamos é que o povo brasileiro, né, o titular dessa coisa pública, não é beneficiado por esses negócios espúrios que vão sendo feitos em nome do povo brasileiro. Vejam aqui um dado importante de um estudo realizado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que mostra que o Poder Executivo brasileiro dispõe de número exagerado de cargos de livre nomeação em comparação com outros países. São 22 mil, cerca do dobro dos existentes nos Estados Unidos. Então veja, é quase a manifestação de uma nobreza, né, gente? 22 mil cargos de livre nomeação. Para que aqueles que ocupam posições no Poder Executivo nomeiem livremente aqueles que quiserem. Então, são os amigos do rei recebendo quase que uma regalia, né, gente? Claro que muitos exercem os ofícios de uma forma séria, não podemos ignorar isso, mas de uma forma de livre nomeação. Então bastaria ser alguém de confiança de um político eleito. Lembrando, a maioria dos políticos eleitos são pessoas que representam em maior ou menor grau a elite econômica brasileira, enquanto que a maioria do povo brasileiro está recebendo aí algo próximo a um salário mínimo ou nem isso, né? Se nós fizermos uma média, incluindo aqueles que são trabalhadores informais. Há mais uma série de exemplos aqui que são trazidos pelo autor, né, pessoal? A gente não vai se deter a cada um deles, basta para que nós compreendamos nesse primeiro momento essa linha geral. E aí que por fim ainda, vale a pena a gente falar da questão da crítica da razão cínica brasileira. E para falar isso ele traz aqui mais uma vez uma frase do Marx, no Capital, em que ele diz o seguinte: disso eles não sabem, mas o fazem. Para dizer que aquelas pessoas que exercem o poder, elas muitas vezes não conhecem a realidade do povo, mas mesmo não conhecendo, seguem fazendo o que fazem, seguem vivendo e adotando posições, enfim, e posturas que muitas vezes ignoram, né? Ignoram por desconhecer aquela realidade das pessoas. No Brasil parece que nós temos uma situação diversa, porque é muito fácil conhecer a realidade do povo brasileiro, cada vez mais, né? Até em razão do acesso à informação, que cada vez é mais democratizado. Então o que nós temos é uma frase que poderia ser: disso eles sabem, mas o fazem mesmo assim. Então, as nossas elites, né, não quero fazer uma conversa que fique muito estranha, assim, pessoal, muito revolucionária, mas isso é algo muito elementar, né? É muito fácil a gente visualizar isso e por isso merece nossa atenção, porque vai influenciar mais à frente quando a gente for pensar em princípios do Estado brasileiro, que
que é um conteúdo axiológico no país, por que as decisões são como se dá a postura de magistrados, muitas vezes, enquanto decidem. Então é importante fazer essa reflexão aqui, para que a gente tome conhecimento. Tome conhecimento não porque todos já sabem, mas para que a gente consiga colocar esses pingos nos is e nos jotas. Então, gente, fechando aqui ainda dentro dessa lógica, disso eles sabem e fazem mesmo assim, a gente pode pensar que no Brasil a lei é como a serpente e só pica os descalços, né? Claro que em alguns momentos a gente tem uma sensação de que talvez isso esteja mudando, mas principalmente em relação à política agora, né? Mas a verdade é que no que diz respeito a alguns crimes como sonegação de impostos, evasão de capitais, esses crimes econômicos vinculados às elites, né, ao empresariado brasileiro, isso tem formas de resolver que escapam do direito penal, muitas vezes sequer são investigados, sequer há uma persecução penal, enquanto que nós temos uma série de pessoas aí que estão presas por furto de galinha, de botijão de gás, o que é muito triste, né, pessoal? Então nós temos esses paradoxos, né, essa dicotomia no Estado brasileiro, que talvez derive do fato de nós sermos um país de modernidade tardia e de nós não termos conseguido, em nenhum momento na nossa história, cumprir essas promessas da modernidade, o que acaba se refletindo na vida do povo brasileiro e também na postura daquelas pessoas que poderiam, né, resolver em alguma medida, sejam elas políticos, sejam elas magistrados. Então, de que forma vai impactar isso do ponto de vista hermenêutico, né, da interpretação da lei, da compreensão de quais são os princípios, de que forma tem que ser aplicado o ordenamento jurídico em cada caso concreto, perpassa também por isso, porque a racionalidade das pessoas, principalmente essa racionalidade neoliberal, muitas vezes é muito fortemente atrelada a uma perspectiva de meritocracia, em que a pessoa que ocupa essa posição importante, ela sente que batalhou por isso e merece estar ali, que está ali em razão do seu esforço, o que muitas vezes é verdade, mas a gente não pode ignorar que não existe no país uma igualdade de condições para que se inicie esse processo. Então o que nós temos que tentar aqui é pensar se o Estado brasileiro é responsável por fornecer uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade para as pessoas, de forma que essas pessoas tenham uma oportunidade de partir para essa competição, né, a partir do seu esforço, dentro de uma dinâmica de igualdade, que certamente não é o que nós observamos no país. E nas próximas aulas nós vamos falar um pouco sobre o Estado democrático de direito brasileiro, para então entrarmos nas questões mais técnicas, mais filosóficas, relativas à hermenêutica, certo? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.